Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, a apresentadora do Naturalizar Podcast. E antes de entrar no assunto de hoje, eu preciso falar do lançamento da Labelle EUE, que é o gloss labial com hialurônico. Gente, que maravilha! Eu tô viciadíssima. E se vocês precisarem, é só entrar em contato com ela. Lógico que a roupa de hoje também é da GJA e vocês são apaixonados assim como eu. Mas agora vamos falar de um assunto muito sério. Hoje, o Naturalizar ele vai tratar sobre sexualidade, mas não é qualquer tipo de sexualidade, é uma coisa que a gente precisa tomar um certo cuidado. E para isso, eu trouxe a melhor pessoa para conversar com vocês. Tudo bom, Rafa? Tudo bem. Obrigada por ter aceito o convite e trazer um tema tão importante aqui pra gente. Eu que agradeço estar aqui com vocês hoje, falar desse tema tão importante e que muitas vezes aí é negligenciado, né? As pessoas têm medo de falar sobre o assunto, como fala, e aí a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje. E de uma forma leve, né? Ah, por favor. Rafa, se apresenta um pouco, fala quem é você. Claro, vamos lá. Eu me chamo Rafaela Spellmeyer, sou fisioterapeuta pélvica como formação e tenho pós-graduações aí em sexualidade humana, faço mestrado em psicologia educacional. Tudo isso para entender melhor a questão da sexualidade, da educação em sexualidade e do que a gente vai tratar hoje, que é da segurança digital. Isso mesmo. E para falar em segurança digital, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque cada vez mais cedo os pais estão liberando o celular, tablet, internet para os filhos. A partir de que idade você acha que é uma idade, eu acho que segura, é muito forte a gente falar, porque eu tenho 22 anos e eu acho que ainda assim corremos risco. Mas qual seria uma melhor idade para a gente começar a introduzir isso com a criança? Eu costumo falar que não é que tenha uma melhor idade, depende ali da família, porque muitas vezes a realidade da família, ainda mais pós-pandemia, é todo mundo trabalhando dentro de casa, e a gente sabe que a criança estar na tela, às vezes ajuda os pais a conseguirem trabalhar e tudo mais. Então eu não sou aquela pessoa que vai falar assim, não pode, é proibido. Mas precisa ter um cuidado. A OMS defende as idades e o tempo de tela. Então, até 2 anos não deveria existir tela na vida dessa criança. Até os 7 anos, se eu não me engano, é 1 hora de tela. E depois dos 7 aos 10, aos 11, 2 horas de tela. E a gente sabe não que é uma realidade. Com certeza. E a gente precisa encarar isso. Porque muitas vezes as mães falam, Rafa, eu entendo que ele não deveria passar 4 horas na tela. Mas eu preciso estar numa reunião importante, a criança tá ali comigo, e agora o que eu faço? E eu não sou aquela pessoa que vai falar, não, tira a tela e vai brincar de massinha no chão com a criança. Claro que o ideal seria tirar a criança da tela e ter todo esse contato lúdico, mas não é a realidade das pessoas hoje em dia. Então a gente precisa lidar com aquilo que as pessoas têm. E as mães, principalmente, já carregam uma culpa muito grande, Sim. né? A culpa da maternidade, a culpa do eu deixei na tela, a culpa do eu não estou presente. Então, eu tento tirar isso. É um problema estar na tela? É. Mas vamos tirar a culpa e vamos ver o que dá para fazer com isso? Diminuir, negociar, ajustar, colocar controles para saber o que a criança está acessando. Eu acho que é muito mais sobre isso do que o proibir ou não ter acesso. Trazer para a realidade Pra mesmo, realidade né? Porque mesmo. 1 hora de tela não é a realidade. Não. Mas vamos pelo início. Vamos lá. Você falou que é fisioterapeuta, tem N formações, está em um mestrado agora, Isso. né? Então, onde começou tudo isso? Onde você viu essa necessidade? Bom, tudo começou na graduação. Eu estava fazendo fisioterapia e teve uma palestra de uma fisioterapeuta pélvica que falava só sobre sexualidade. E eu sou uma pessoa que eu sempre gostei dessa área, sempre pesquisei por conta própria. E eu entendi que era isso que eu queria fazer. Fiz a especialização em fisioterapia pélvica, mas faltava a parte de sexualidade. A fisioterapia pélvica trata disfunções sexuais, dores, então eu já comecei para esse caminho, mas faltava. Aí eu fui fazer uma pós em sexualidade. Fiz a pós e comecei a atender em consultório disfunções sexuais da musculatura pélvica voltada para mulheres. Porém, eu percebi que como que funciona a minha consulta, na verdade? A mulher chega no consultório, ela vai levar 1h30, 2 dentro da consulta, porque eu dou uma aula sobre fisiologia e anatomia pélvica. Porque muitas vezes as mulheres não conhecem o próprio corpo, não sabem exatamente o que tem ali. Então, tudo começa com essa aula, onde eu tenho modelos anatômicos, bonequinhas, e eu mostro tudo. E aí, a maioria dessas mulheres são mães. E elas começavam, o que eu faço? Eu aprendi. Como que eu ensino isso para os meus filhos? Nossa, eu devia ter aprendido isso lá na adolescência. E aí, eu falei, nossa, eu preciso chegar antes.
Não que eu não possa atender essa mulher, Pode, mas eu preciso começar antes. Eu preciso que esses adolescentes conheçam o próprio corpo. Só que a gente tem hoje um mundo aí onde os adolescentes acham que sabem de tudo. E não sabem. Tem informações erradas na internet. Porque os pais não tiveram educação em sexualidade e não sabem como ensinar isso para os filhos. Aí surgiu a questão do mestrado em psicologia educacional, que é a psicologia da educação. Como que eu ensino isso? E aí, daí que surgiu isso tudo. Eu comecei agora a trabalhar com palestras. Eu tenho curso para os pais aprenderem sobre sexualidade para poder ensinar para os filhos. Eu tenho cursos de segurança digital, como aprender a bloquear os acessos dos filhos a jogos, enfim, de acordo com a faixa etária. Então, eu tenho trilhado esse caminho de ensinar os pais para que eles ensinem os filhos, porque assim eu atinjo as duas pessoas. Muitas vezes essa mulher não reconhece que ela não sabe determinadas coisas. Mas quando ela precisa aprender para ensinar para o filho, ela se interessa. Então, ela aprende e depois ela aplica isso. Aplica isso. Muito interessante porque que a gente estava conversando, os pais não foram ensinados a isso, né? E muitas vezes esse assunto dentro de casa não pode ser tratado. Justamente por ser um tabu, né? De, eu não vou falar isso pro meu filho, eu vou falar sobre educação sexual. E deveria. Porque a gente poderia evitar muito problema que acontece nos dias de hoje, né? Como que você consegue chegar no pai? Você falou assim, quando eu falo que é pra ele ensinar pro filho, eu consigo alcançar esse público. Mas onde gera esse interesse? Bom, hoje eu trabalho através das redes sociais. Então, eu trabalho muito com os gatilhos de perigo. Olha só o que existe na rede social. Existe esse problema, existe essa questão. Você tá olhando para isso? E muitas vezes os pais, as mães, né, que é o meu público ali, acaba sendo as mulheres. Nossa, nunca tinha pensado por esse lado. Uma coisa que eu uso muito, principalmente nas palestras, e que dá uma assustada, é o seguinte: você ensina o seu filho a falar não? A pessoa fala, como assim a falar não? Por exemplo, a criança pequenininha. Vai dar um beijo na sua tia. Eu não quero. Vai dar um beijo na sua tia. Mas peraí. Você já tá obrigando essa criança a fazer algo que ela não quer. E aí ela não aprende o limite dela, do corpo dela. Então, por exemplo, essa criança, quando for adolescente, ela continua entendendo que o adulto está acima e tem direito a acesso ao corpo dela. Parece uma coisa assustadora. Mas começou na infância, obrigando a dar um abraço. Mas é tio, é primo, é vô. O abuso geralmente tá dentro de casa. Então, você ensina que essa criança ela é obrigada a estar ali exposta para esse adulto, porque é um adulto. E aí, você ensinou seu filho a falar não? Adianta depois, lá na adolescência, criticar ou impor um não, se a gente não começou lá na infância? É uma coisa muito pequena, mas se a gente pensar na proporção, assusta. E através disso os pais me procuram. É muito bom falar isso, porque as famílias têm esse costume, né? Aí fala assim, a criança confiava em tal pessoa, mas não é uma questão de confiança. Normalmente a criança não confia. Porque querendo ou não, a criança ela já tem aquele pezinho atrás, né? Quando ela não quer algo, ela já deixa muito claro isso. Infelizmente, nós que ficamos incentivando e obrigando ela a se desrespeitar. Sim. E aí a gente tem N problemas na adolescência, né? Porque a gente tem um problema de autoestima, porque você não se respeita, você não se cuida da forma que deveria se cuidar. O problema de violação dessa... como que eu posso falar? Não de mas acaba sendo uma segurança, né, do meu corpo. Sim. Isso é violado dentro de casa. Do que eu quero ou do que eu não quero. Isso. E em relação ao corpo do outro, hoje em dia eu acabo dando uma consultoria para algumas escolas, onde os profissionais não sabem muito bem, os professores não sabem como lidar com as perguntas das crianças dentro da escola. Então eu presto essa consultoria hoje formando esses profissionais para saber como responder as perguntas das crianças, porque vira um problema. Até onde eu posso explicar? Até onde eu não posso. E aí existe muito isso. O que tem de relatos de criança que beija o amiguinho na boca na escola? Criança pequena, 6, 7, 5 anos. Porque eles estão reproduzindo. Eles estão vendo E aí eles reproduzem. Mas assim, é nessa idade que a gente tem que explicar. Olha, você não pode invadir o campo do outro. Você não tem o direito de abraçar, de beijar, se o outro não quer. Entendi. Isso que você falou das perguntas, dentro de casa também, né? O filho ou a filha chega nos pais e fala assim, o que é tal coisa? Normalmente que é, mãe, de onde que eu vim, né? É da cegonha, porque tem essa pergunta, né?
como explicar pro meu filho de onde ele veio ou N assuntos, porque criança tem uma criatividade maravilhosa pra perguntar. Falando nisso, a clássica que mais falam comigo é o seguinte: a criança pergunta o que é sexo? E os pais respondem feminino e masculino. É uma maneira de se livrar da pergunta e de dar uma resposta pra criança. Mas muitas vezes a criança vem já sabendo a resposta. Ela só quer a confirmação de alguém de confiança. E quando esse pai foge da pergunta ou responde qualquer coisa, a criança vai entendendo que ela não pode fazer esse tipo de pergunta dentro de casa. Então, você vai afastando seu filho sem querer. Às vezes as mães falam assim pra mim: Rafa, mas meu filho nunca me fez uma pergunta direta de sexualidade. Eu falo: tem certeza? Quando a gente vai conversando, percebe que ele fez algumas perguntas, pequenininho, e os pais fogem. Fugiram. Então, o meu conselho sempre é: devolva a pergunta pra criança. Por exemplo, mãe, o que é sexo? Meu filho, o que você entende dessa palavra? Aonde você ouviu essa palavra? Porque talvez ele esteja perguntando do feminino e masculino. E aí você responde isso. Então, saber o que a criança já sabe te dá uma métrica para entender até onde você pode responder. Talvez ela vai falar: eu não sei, foi um colega meu que falou. Então, ele não tem nem ideia do que ele está perguntando. Aí você pode falar do feminino ou masculino, ou você pode trazer, dependendo da idade da criança, é uma questão de relacionamento, de adultos, enfim. Mas você encaixa. E responder sempre o que é perguntado, né? Sim. Nunca acrescentar demais ou faltar também com essa resposta, né? Sim. Gente, além da criança ela ser muito inteligente, hoje o acesso à informação é muito rápido. Querendo ou não, se ela pegar o celular da mãe ou do pai e colocar o que é sexo, vai vir uma apresentação do Google e muitas vezes a gente não sabe o que tá naquela apresentação, né? Então tem que tomar esse cuidado também, né? Muito. E mais além do escrever, hoje em dia o Google é por voz, né? Ah, é verdade. Então uma criança que nem escreve ainda pode perguntar pro Google: Google, o que é sexo? E o Google vai responder. Com imagens horrorosas para a cabeça daquela criança. E aí a gente tá querendo ou não causando, mas é um trauma naquela criança do que uma aprendizagem, né? E o sexo, ele deveria ser tratado como um assunto de educação mesmo dentro de casa, até porque é algo natural da tua vida. Então, se eu tô aqui é porque meu pai e minha mãe fez. Exatamente. E se eu tiver um filho é porque eu fiz. Então não tem como fugir dessa naturalidade, né? Com certeza. Dentro das escolas, como que você aborda isso com um adolescente? Porque eu acho que o adolescente deve ser a faixa etária mais complicada de se tratar, né? Sim. E aí, ali você vê que a formação que ele teve de casa, da escola e da sociedade faz toda a diferença. Aquele adolescente que tem uma relação próxima com os pais, ele é muito mais aberto e muito mais tranquilo em receber novas informações. Geralmente, o adolescente que não teve informação nenhuma e que buscou tudo sozinho, ele é aquele que se coloca acima de todos, aonde eu sei tudo e ninguém tem que me ensinar nada. E se você pegar individualmente esses adolescentes, você vai ver que aquele que diz que sabe tudo, Nada. não tem noção da maior parte das coisas, assim. Dentro das escolas hoje, eu não faço um trabalho direto com os adolescentes, justamente por essa questão que a gente tem hoje de tabu. Para uma escola impor uma educação em sexualidade, ela cria uma barreira ali com os pais, porque muitos pais não querem. Eu não quero que a escola fale sobre isso. E hoje em dia, as escolas particulares precisam que os pais queiram, né? Senão não paga, a escola fecha. Exatamente. Então, o que eu costumo trabalhar hoje? Palestras para os pais. Então, em reunião de pais, eu costumo dar uma palestra para os pais. Tá. Por quê? Explicando para eles que sim, existe a questão hormonal da adolescência, que ela é uma fase difícil, porque os pais costumam sempre dizer assim: mas ele é muito difícil, ela não aceita nada. Tudo bem, mas o que você tá fazendo com isso? Então, eu tento trazer os pais um pouco para a realidade, para eles lembrarem que eles já foram adolescente, que hoje em dia tem essa questão de tentar se encontrar, tentar se encaixar. O mundo hoje tem muitas tribos diferentes. Uhum. Então, quem sou eu? Para onde eu tô indo? Existe essa confusão da adolescência. Então, eu lido muito mais com os pais e com a escola. Formando a escola para acolher esses jovens e os pais para tentarem entender um pouquinho desse movimento. Mas sempre existe, durante a palestra, os pais falando: dá essa palestra para as crianças, faz para os adolescentes. E aí a gente enfrenta essa barreira aí social, onde todos os pais não querem, a escola não aceita. Então, eu prefiro trabalhar individualmente, famílias,
e escola sem acessar os jovens. Entendi. Até porque você tá atingindo a base desse adolescente, né? Então, querendo ou não, vai chegar nele essa informação. Mais fácil do que se eu ensinar pra ele. Porque se eu falar pra ele, vai ser mais um confronto dentro da família. Sim, vai chegar em casa e falar assim, hoje a aula foi de sexo. Aí o pai e a mãe vai ter um infarto em casa. É isso. Porque não tem já essa educação, né? Mas eu acho que a gente vem evoluindo bastante nesse assunto, né? Até porque, se eu pegar, na época que meu pai e minha mãe estudavam, que, sei lá, eu vim dos anos 2000, meu pai e minha mãe estavam no colegial 1980, né? 80, 90. Então, aí a gente tem de 80 até 2000, 2 décadas. Já teve uma evolução muito grande. E hoje, mais 4 décadas, né? 80 e agora 2020, a gente tem 4 décadas aí de diferença, onde teve uma evolução e a gente pode abrir mais as escolas, né? Não. Ou não? Não. Obrigada. É uma falsa sensação. Assim, existe hoje uma abertura muito grande para falar-se de sexo, ponto. Abertura muito grande, não escolas. As escolas estão cada vez mais fechadas. Por que isso acontece? Porque tá tudo muito fácil, tem tudo muito acesso. Antes, não existia acesso. Então, as crianças, os adolescentes, na época do seu pai, da sua mãe, não tinham acesso a isso. Então, ou os pais ensinavam, ou a escola ensinava um pouquinho e acabou. Hoje, ninguém ensina nada e eles têm acesso a tudo. Então, é um campo difícil de lidar. Então, cada vez mais a escola tá saindo desse cenário, a família finge que não vê e que não sabe, e a sociedade como um todo joga coisas sexualizadas aí no ar. Então, a gente tem a falsa sensação de que tudo tá mais fácil. Entendi. Mas é a informação errada que tá fácil. A informação correta tá difícil de chegar nesses adolescentes e nessas crianças. Até porque um adolescente, o meu público-alvo do Naturalizar é de 24 a 35 anos. Então, já é um jovem. Sim. Um jovem adulto. O adolescente não vai assistir esse podcast e falar assim, poxa, eu preciso entender o que é educação sexual. Na verdade, é a mãe dele que vai assistir e vai falar assim, poxa, eu preciso fazer com que meu filho entenda o que é uma educação sexual. Seria isso, então? Sim, exatamente. Entendi. E aí, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, porque a gente vai acessar as mães que estão aqui com a gente, o que é educação sexual. Porque com existe certeza. esse mito. Eu tô hoje fazendo uma pesquisa pro meu mestrado nas escolas, e a minha primeira pergunta é justamente essa. O que é sexualidade? Eu pergunto sempre para as pessoas. E a grande massa me responde, é sexo. Eu penso em homem e mulher. Eu penso em ato sexual. E eu falo, gente, não tem nada a ver com o ato sexual. Ele tá incluso ali, sim, mas quando eu falo em uma formação em educação em sexualidade, eu falo que a gente tem que começar a falar de sexualidade para uma criança de 2 anos. Aí a mãe fala, como assim? Você vai falar de sexo pro meu filho que tem 2 anos? Não é sobre isso. O que é educação em sexualidade? É falar sobre consentimento, respeito a mim e ao corpo do outro, é falar sobre o meu corpo, então o que eu tenho, nomear as partes do corpo, e aí a gente vai evoluindo isso de acordo com a idade da criança. Uma criança de 2, 3 anos, eu preciso ensinar que ele tem um pênis e que ela tem uma vagina. Os pais falam, mas eu acho feio a criança saber esse nome. Não é feio. Sabe por que não é feio? Eu vou te dar um exemplo. Existiu um caso de abuso numa escola, aonde a criança chegou para a professora, num ato de socorro, e falou assim, o meu avô quer que eu divida o biscoito com ele. E a professora falou o quê pra essa menininha? Acho que tinha 3, 4 anos. Você precisa dividir o biscoito. Que feio. Por que você não quer dividir o biscoito? Só que o que era biscoito? Era a vagina dela. A vagina dela. Tinham dado o nome em casa de biscoitinho, porque falar vagina é feio. E aí aconteceu o abuso, com autorização ainda de uma professora, porque a família não quis ensinar um nome correto. Exatamente. Então, assim, óbvio que você vai ter que ensinar a sua filha. Você não vai sair na rua gritando, minha vagina. Não é isso. Então, Sim. Você ensina o nome certo e explica quando que você pode falar, com quem, como. Já é uma maneira de ir educando em sexualidade. É porque a gente trata a criança como uma criança burra, né? E não é isso. Realmente a gente faz isso com as crianças. Porque, a gente tem que falar, aqui é o seu peito, a sua vagina, o seu bumbum, perna, braço, da mesma forma que a gente fala das outras partes do corpo. Sim. Quando você cai e machuca o braço, você fala, mãe, eu machuquei meu braço. Aí você vai chegar e falar, eu machuquei meu biscoito. Como? Não dá. A pessoa não entende.
E tem de tudo, florzinha, lógico. abelhinha, mosquitinho. Eu falo, meu? gente, deram um tapa no meu mosquito. Você fala, oi? Matou e tá tudo certo, vai lá, continua. E não deveria ser assim. Agora, se uma criança chega e fala assim, olha, estão tocando na minha vagina, ou o meu avô falou que quer ver isso, Pronto. pronto. A gente tem um problema solucionado. Sim. Em vez de criar outro, que foi o que aconteceu. E é uma educação em sexualidade, ali Sim. com 2 anos. Você vai ensinar uma criança de 3 anos que ele não pode morder o amiguinho. 2, 3 anos, que é a idade que eles mordem. E eles acham lindo, É um né? ensinamento de consentimento, de limite. Olha, você não pode causar dor, sofrimento ao outro. É educação em sexualidade. E eu falei de sexo em algum momento? Não. Longe disso. Longe disso. Quando a criança vai entrando ali numa fase de 7, 8 anos, que é a idade do meu filho agora, aí sim surgem questões mais complexas. Aí vem umas perguntas Mas deles se você mesmo, teve né? essa construção, é tão fácil você incluir uma informação pequena, porque ele já sabe do resto. Meu filho perguntou esses dias pra mim, foi muito bonitinho. Ele falou assim, mãe, um homem pode casar com um homem, né? Falei, pode. E uma mulher pode casar com uma mulher? Falei, pode. Aí ele disse assim, mas pra um homem que casa com um homem, se eles quiserem ter um filho, eles vão precisar adotar? Eu falei, sim. Mas uma mulher se casar com uma mulher, não, né? Porque as duas podem ter o neném na barriga. Nossa, Aí eu que falei pra consciência. ele, ó, lembra da conversa que a gente teve do ovário? Porque eu já fiz essa explicação anatômica pra ele. Ele tem 7 anos, ele tem precisa- consciência do Sim. ovário. Muito bom isso. Aí eu falei pra ele, lembra? Peguei as imagens de novo, que aqui tem o óvulo e precisa do espermatozoide. Então a gente precisa do homem e da mulher pra gerar um neném. Se são 2 mulheres, não vai ter a semente. Não vai ter a semente, então elas também precisam adotar. Aí ele veio assim, tá, mas... Porque eu já tinha explicado pra ele que precisava do pênis e da vagina pra existir um neném. Mas Uhum. nunca existiu a conversa da conexão entre isso. Ah, sim. E aí ele falou pra mim, mas como que a semente do papai chega na vagina da mamãe? Eu falei, precisa encostar. Isso é uma coisa que só vai fazer quando for adulto. Aí ele falou assim, antes de eu falar que era quando adulto, ele ficou apavorado. Ele falou, mãe, se eu abraçar uma amiga minha, ela vai ficar grávida? Ai, tadinho. Mãe, eu vou ter que pagar pensão com 7 anos de idade. Eu não tenho dinheiro pra isso. Mas Nossa, amei. é que é a informação que ele tem, né? É a informação que ele tem. Ótimo. Aí eu falei, não, filho, para existir o ato sexual, que é encostar o pênis na vagina, isso só adultos fazem quando os dois querem e quando os dois se amam e querem ter esse momento. Você pode continuar abraçando suas amigas, você tá de roupa, elas estão de roupa, criança não se abraça sem roupa, e aí a gente vai construindo tudo isso. Mas olha como eles são inteligentes. Demais. Foi o que eu falei, sabe? Você tratou o seu filho como inteligente. Sim. E omitir informação não adianta nada, gente. Porque você não aprende em casa, você aprende na rua. E na rua não vem de uma forma legal. Não ia aprender do... Construindo caráter. Sim. É sobre isso, né? É sobre isso. E é interessante ver essa preocupação dele, né? Então, se eu abraçar a minha amiga, eu vou engravidar. ela. E ele já pegou essa responsabilidade, né? Eu vou engravidar ela. Isso. Nossa, parabéns. Parabéns. Muito. Obrigada. Porque a gente não vê isso. Justamente por não falar. É uma falta de informação. E como é né? tão simples, com certeza seu filho já tem uma consciência ótima em anatomia, ele vai arrasar em biologia na escola. Pode ter certeza. Mas por ter essa consciência, formou o caráter dele, e com certeza quando ele for um homem, vai continuar com isso, sabe? Sim. De respeitar o outro, de Sim. entender os limites. Exatamente. Arrasou, amei isso daí. Com certeza também você trata muito com o seu filho sobre segurança no digital. Sim. E isso é um assunto que eu acho que apavora muita gente, por mais que a gente libere o celular e a internet muito cedo na mão das crianças, tem um medo por trás disso. Como que você trata isso com seu filho e como que o pessoal de casa pode tratar sobre a segurança? Bom, segurança digital eu acho que é uma das coisas que a gente tem que se preocupar muito hoje em dia. E, apesar de você falar que as pessoas entregam o celular e ficam preocupadas, essa não é a realidade. A grande maioria das pessoas entrega o celular e Tchau, filho. Deus Fica cuida. aí. Pelo amor de Deus. Porque Segurança vem pela fé. a criança demanda muito. A gente tá num mundo hoje que tudo é imediatista, é um desespero, todo mundo tem que cumprir meta, parece que tá... Nossa, essa época de final de ano, então, é todo mundo se atropelando. E ninguém dá conta. A gente não dá conta de ser mãe, não dá conta de trabalhar, de cuidar da casa, do trabalho, e aí é isso.
a criança soluciona com o eletrônico na mão e eu vou dar conta das outras coisas. Mas a culpa fica martelando na cabeça. Então, eu costumo orientar as mães na seguinte maneira. Vamos tirar a culpa. Vamos entender, que eu falei lá no começo, vamos entender a realidade, que se na sua realidade a criança precisa ficar na tela, tudo bem, só que a gente precisa ter um cuidado do que ele está acessando. Os controles parentais existem, estão aí para ser usado. Eles são simples, mas muitas pessoas não têm as ferramentas de como utilizar, como configurar. Então, hoje, eu tenho um curso que ensina na prática, onde abre, onde clica, onde cadastra, para que essa criança tenha o tablet, por exemplo, bloqueado. Existem ferramentas que eu consigo colocar lá. Por exemplo, eu não estou em casa, meu filho está com a babá, meu filho está com, sei lá, meu marido. E eu quero que ele acesse só 1 hora por dia o jogo. Eu consigo, através de um controle parental, colocar que ele só vai acessar aquele tablet durante 1 hora e só vai ver aquele jogo, por exemplo. Eu consigo fazer isso. Eu consigo receber um relatório no meu e-mail do tempo que ele teve diário na semana de tela. O que ele usou, se foi videogame, se foi celular. Então, ter esse controle é muito importante. Mas eu acho que além de ter o controle e ficar vigiando o filho, é conversar com a criança. Meu filho, eu sei tudo que você acessa. Não é uma questão de espionagem. A criança precisa saber. Você, pai e mãe, está cuidando da segurança dele. Então, assim, eu vejo tudo que você acessa. Eu preciso saber se algo de errado acontece. Existem predadores que entram em chats de jogos infantis, se passam por criança e fazem uma amizade ali principalmente com crianças pequenas, fazem uma amizade. E eles vão pegar uma informação dessa criança. Por exemplo, a criança derrubou essa caneca e quebrou. E ela escondeu no fundo do armário. E ela vai contar, porque é um amigo virtual. Ai, quebrei a caneca da minha mãe. Não tô preocupado que ela vai descobrir. Essa pessoa tem uma informação da criança. Daqui 10 dias, ele vai usar... Ela, não sei quem é o predador, né? Vai usar essa informação para a criança. Eu quero uma foto sua. Ou eu quero saber onde você estuda. Eu quero saber onde você mora. Eu não posso passar. Minha mãe já me orientou que eu não posso falar sobre isso na internet. Parabéns, a mãe está ensinando. Você não vai me ensinar? Você não vai me passar o seu endereço ou uma foto sua? Eu vou contar para sua mãe que você quebrou a caneca preferida dela. A criança não tem discernimento para entender que enviar uma foto para um desconhecido, que ela nunca mais vai ter acesso, é mais perigoso do que a mãe brigar. A mãe brigar é pesado. Imagina, minha mãe vai descobrir que eu quebrei, vai brigar comigo, vai ficar chateada, eu vou magoar minha mãe. Então é muito mais fácil mandar a foto pro desconhecido. Teve uma novela, não vou lembrar o nome agora da novela, mas que tava tratando sobre este assunto. Ele era um cara que fazia exatamente isso. Só que essas inteligências virtuais agora, sim, você consegue, vamos supor, ser uma criança e essa criança conversa com voz de criança, mas na verdade é um cara, um adulto. Se eu não me engano, já era até uns 60 a mais o cara que tava na internet. E aí... tinha uma menina que ia fazer um concurso pra ser modelo. A menina era adolescente e ele ficava ameaçando ela pedindo foto. Só que também ele atingia esses dois públicos, tanto a adolescente como a criança. Aí pro menininho que era criança, ele começou a perguntar onde estuda e tudo mais. O menino foi falando e aí ele falou assim: então eu vou te entregar um presente quando você sair da escola. E ele foi com uma caixa embrulhada. O menino fingiu que entrou na escola pros pais verem e depois ele saiu correndo. E aí encontrou com esse cara pra ganhar o presente. Então tem muito disso também, né? Eu acho até interessante a novela tratar sobre isso, porque é uma forma de chegar uma informação pros pais que não estão a fim de estudar e ir atrás, né? A novela trouxe um pouquinho mastigado. Porque tem que ter realmente esse cuidado, sim, né? E é a realidade. Às vezes os pais acham que é distante, comigo E não vai não. acontecer. Tá ali, tá muito próximo. Como que eu vou fazer para me proteger disso? Conversar com a criança, conversar com a criança, conversar com a criança. Você não pode falar onde você mora, você não pode contar da sua vida. Explica, fala exatamente isso. Existem pessoas adultas que se passam por criança para fazer maldade com você. Tem que falar para a criança que isso existe. E ter um relacionamento onde, assim, qualquer coisa que acontecer, você pode vir me contar. Eu tento conversar quase que toda semana com o meu filho. Como que tá o jogo? Você conversou com quem? Eu só deixo ele entrar no chat com amigos que eu conheço. Mas eu não sei. As crianças são muito espertas. Pode acontecer, por mais que a gente tenha todos os controles. Então, eu converso muito com ele. Meu filho, você sabe que se alguém te pedir uma foto, que se alguém pedir onde você mora, se a pessoa ameaçar que vai matar seu pai e sua mãe, é mentira.
Então você precisa me contar. Qualquer coisa de estranho que acontecer, você tem que falar comigo. Tá tudo bem? Como que você tá? Então, precisa existir essa conversa. Então, pode deixar o seu filho usar a internet? Pode. Fica de olho no tempo pra não passar, porque hoje em dia existe o vício da Sim. internet, atrapalha sono, atrapalha a escola, atrapalha tudo. Tudo. Então, tentar controlar um pouco esse tempo de tela, usar os controles parentais possíveis e imagináveis para ter esse acesso ao que a criança está fazendo e conversar com a criança, conversar muito com a criança. Tem um exemplo que eu gosto de usar, eu uso muito meu filho porque... É bom que você já tá vivendo na realidade o que você tá falando. Ele tem todos os controles possíveis, ele usa o YouTube Kids. E o YouTube, existem pessoas muito sacanas que criam vídeos que pro YouTube parecem infantis e no meio do vídeo passa conteúdo adulto. Então ele consegue passar por todos os filtros de conteúdo e chegar pra criança conteúdos inapropriados. Que vai ser, por exemplo, o Homem-Aranha e a Barbie no meio de uma relação sexual. Só que o áudio é de um desenho bonitinho acontecendo. Os participantes são os participantes bonitinhos. Então, se o pai passa rápido, a mãe olha rápido, ele tá vendo um desenho bonitinho. E aí, de repente, um lapso de momento, é os dois sem roupa no meio de uma relação sexual. Aí volta bonitinho. Então, ele vai dando informações ruins pra essa criança. Um dia, o meu filho chegou pra mim e falou: mãe, preciso te contar uma coisa. O que aconteceu? Aí eu nunca vou esquecer essa cena. Ele deitou na cama e falou assim: eu vi uma menina assim, e botou as duas pernas pra cima, assim, atrás da cabeça. Meu Deus! Sem roupa, mãe. Eu falei: ai, Deus. Onde você viu isso? Ele tinha 5 anos. Eu falei: onde você viu isso? No YouTube. Aí eu fui conversando, e eu entendi que não era uma pessoa, era um desenho, era um anime, mas estava sem roupa, numa posição... sei lá eu qual. Aí eu falei: e o que você fez? Eu fechei, mãe, era muito feio. O seu filho é maravilhoso. Então, assim, mesmo com toda a proteção, acontece. E ele Lógico, não deveria ter acontece. aquela informação naquele momento. E o bom que, justamente por você sempre conversar com ele, ele chegou e falou assim: mano, eu preciso te contar o que tá acontecendo. Sim. E ele ainda mostrou. Não, a cena eu nunca vou esquecer. Ele ainda quis relatar em detalhes. Mãe, ó, foi assim. Foi assim. Traumatizante, tadinho. Ele não precisava dessa informação. Não. Mas hoje também, a gente tem algumas redes aí. Eu até demorei bastante pra entrar no TikTok. Porque eu tinha muito preconceito com o TikTok, não sei o que lá. Pra mim só passava besteira no TikTok, só. E aquelas dancinhas infelizes. Ai, não. Eu sou uma senhora por dentro. Eu entendo, porque eu tenho essa restrição. Você tem. Eu preciso entrar no TikTok porque o meu público está lá. Então, Eu tô lá, mas não tô, entendeu? eu entrei no TikTok, eu acho que deve ter o quê? Uns 4... Eu entrei um mês antes do aniversário do Naturalizar, porque me falaram tanto pra mim entrar, que eu falei: cara, mas não tem nenhum conteúdo lá. E tem sim, tá? Hoje tá passando meu preconceito, graças a Deus o algoritmo já entendeu que eu não gosto de dancinha e não fica mandando mais. Só que também, eu tava vendo nas permissões dele, você com 13 anos, você pode ter a sua conta no TikTok. Sim. Não é muito cedo? Depende do quanto essa criança foi orientada. Porque assim, na verdade, não só o TikTok. Todas as redes sociais é só a partir de 12 anos. Nossa, eu não sabia dessa informação. Eu achei que tava no 16 ainda. Instagram, Face, TikTok, todos eles... Não, eu acho que o TikTok é... Você falou que é quanto? Acho que é 13, eu não acho é? que é 13, 12. Enfim. Ok. É fácil de ter uma conta lá. Só que não é a realidade. A gente vê crianças Muito hoje de 5, mais 6 nova. anos com conta, com acesso. E crianças que ganham o celular do pai e da mãe, que instala o TikTok e a criança passa o dia ali rolando e assistindo o que ela quer. E além disso, não só assistindo, como fazendo. Porque hoje é uma plataforma mais fácil de você mexer e de você fazer um conteúdo na internet. E hoje a criança, ela não nasce mais querendo ser médica, ela quer ser blogueira, Sim. influenciadora digital. Sim. Não tem YouTuber. mais... YouTuber, eu quero ser youtuber. Então, assim, além dela ver conteúdos que, na minha concepção, não deveria ser tão legal dela estar assistindo, ela também tá fazendo. E muitas vezes a mãe fala assim: ah, não, mas eu vejo o que minha filha faz. Esses dias eu perguntei pra uma, eu falei assim: você tá ouvindo a música que sua filha tá dançando? Porque, assim, ela tá repetindo o que tá na música. E a música tá falando normalmente de relação sexual, porque no Brasil só tem isso. Então, tá gerando uma nova abertura aí, uma nova rede, né?
onde é muito fácil de você criar um conteúdo cada vez mais novo. Sim. Se você for 5, 6 anos. É isso. E aí a gente traz a questão da erotização precoce, Sim. da sexualização da infância. Isso é muito triste, porque quando eu abordo esse tema, geralmente vem uma enxurrada de pais e fala assim: na minha época também tinha Na Boquinha da Garrafa, também tinha as músicas sacanas. Sabe qual que é a maior consequência de uma criança que foi erotizada nova? Não perceber quando adulta o que é uma erotização, o que é uma sexualização de uma criança. E aí é justamente esses pais que chegam e falam assim: ah, mas na minha época Não tem nada a era ver. assim e tava... Não deveria. Não deveria. A criança, naquele momento, pode ser que não saiba o que é aquela letra daquela música. Ela tá lá gritando a letra aos 4 ventos e não tem noção. Mas daqui a pouco ela vai ter noção. E não é legal. O ideal é que não fosse assim, né? E a gente sabe que, infelizmente, não é a realidade. O ideal seria que essa rede social fosse para uma criança de 14, 15 anos e antes disso não tivesse acesso. Mas não é a realidade. Então, assim, tá bom. Você vai deixar o seu filho fazer, mas fica em cima. Fica de olho. Vê o que ele tá fazendo. Fica de olho mesmo. Né? Porque eu vejo, às vezes, rede social de criança. Eu tenho criança que me chama pra tirar dúvida de sexualidade. 12, 13 anos. Tive relação sem camisinha. Faço o quê? Falei, fala com a sua mãe. Interna sua mãe. Fala com a sua mãe. Ai, se eu falar com a minha mãe, ela vai me matar. Eu falei, mas ela precisa saber. Sim. Então, assim, é um acesso muito fácil. Ainda que eles estão procurando alguém que... Sim, que mas bom eu não que tenho procuram direito você. de ali falar com essa criança o que ela vai fazer. Meu amor, vai brincar de boneca. Sei lá, faz uma maquiagem, menina. Então, assim, é uma preocupação real. E os pais precisam estar atentos. Aí eu entro no perfil dessa criança pra olhar, tá escrito lá, vigiado pela mamãe, vigiado pelo papai. Tá vigiado mesmo? Não tá. Então, assim, vigie. Às vezes eu falo isso pra pai de adolescente. Você sabe o que seu filho tá acessando, com o que ele tá falando? Ah, mas ele já tem 16, 17 anos. Eu falo que até os 18 anos não existe privacidade na internet. Não existe privacidade na internet. Não, eu tenho 22 anos. E a senha do celular de todo mundo em casa é a mesma. A minha só não é porque eles fazem desenho. E o meu é número. Mas, assim, é o número que todo mundo usa em casa. Todo mundo usa. E o deles é desenho e é o que é padrão, entendeu? Sabe por quê? Se tá escondido, tá errado. Se tá escondido, tá errado. Lógico que é o seguinte, eu tenho um filho e uma filha de 17, 18 anos, que eu permito um namoro, que está namorando. Eu não vou pegar o celular e ficar olhando a conversa com o namorado. Ah, não, até porque aí já é uma invasão. Do mesmo jeito que eu não vou pegar o celular da minha mãe e do meu pai e vou ficar vendo que os dois conversam. Sim, então é isso que os pais têm que entender. Não existe privacidade na rede na intenção de, eu tô num chat falando com um monte de gente estranha, eu falo o que eu quiser, eu mando foto pra quem eu quero, eu acesso o que eu quero. Desculpa, mas até a maioridade não existe privacidade na rede. Vai existir tendo um relacionamento mais sério, talvez, mas mesmo assim os pais têm que ficar de olho, porque existem os relacionamentos abusivos, enfim. Sim. Mas lógico que você vai dando essa liberdade ali pros seus filhos. Mas não tem que ter. Aí eu faço, às vezes, as palestras e tem pai e mãe junto com o adolescente na plateia. Eles arregalam o olho. Porque assim, viu? Porque fala assim, meu Deus, agora meu pai e minha mãe vai querer ver o que eu tô fazendo. Se tá escondido, tá errado. Por que tá escondendo? A mesma coisa tem um Instagram privado. Eu não vejo nexo. Eu não vejo o nexo no Instagram privado. Eu não vejo. A não ser que alguém pague pra entrar lá. Porque, olha... Mas não quer que vejam. Não quer que ver o quê? Eu tenho algumas contas no meu Instagram porque eu lido com alguns trabalhos diferentes. Meu, o que você jogar lá, HBI no Instagram, vai aparecer minha foto. E 500 mil coisas que eu posto. Porque se eu tenho um Instagram e eu quero postar, é pros outros ver. Não tem nexo eu tenho um Instagram pra eu ficar me olhando. Sim. Existem as pessoas que querem ter o privado, que é só pra rede. Pra família, ver. Então, isso. por exemplo, eu vejo sentido quando uma criança tem uma rede social. Por exemplo, a mãe, o pai faz a rede social pra criança. Nesse caso, eu acho que o privado é melhor. Porque aí só vai adicionar o tio, a prima. Quem é a mãe e o pai vai estar ali monitorando. É uma interação social que é ok. Você tá vendo a foto da prima, você tá vendo o conteúdo ali do coleguinha da escola, e os pais sempre de olho. Aí tudo bem, mas os pais de olho. Sim. Mas eu tô falando do privado geral. Aí... E só os amiguinhos viu? Aí aí tira exatamente isso, né, do pai e da mãe de olho. Quando você tira o pai e a mãe, aí lascou, né? A gente já sabe que o negócio tá feio. Tá escondido, tem
Se tá escondido, tá errado. Que pode ser uma coisa simples. Às vezes é uma foto meio sensualzinha, que a menina ali, o menino começa uma idade Sim. que o hormônio tá borbulhando, que é essa questão da autoestima, da afirmação. Às vezes é uma coisa simples. Só que isso pode chamar a atenção de um predador. Sim. Aí, lógico, as pessoas vão falar assim, não é o que a pessoa usa, que vai... Não, mas não é isso. Não. Não é o que ela está usando, é o que ela está insinuando. Então, às vezes, uma foto muito sensual, isso pode trazer algumas questões que, óbvio, se o pai e a mãe olhar, não vão gostar. E aí, coloca no privado. Mas é isso, se tá privado, ou se não pode ver, se tá escondido, existe alguma intenção errada. Sim. E o teu filho, hoje, ele tem alguma rede social? Não. Maravilhoso. Eu cheguei a quando ele era neném, porque eu compartilhava a rotina de maternidade. Sim. E hoje em dia, nunca mais postei nada. Ele não tem rede social, ele não tem celular. Inclusive, é uma coisa que ele me pede loucamente. Eu falei pra ele que com 9 anos ele ganharia, e eu já me arrependi, porque 9 anos tá chegando. Mas ele tem tablet, e aí a gente dá uma controlada no que ele acessa. E ele nunca usou meu celular, assim. Nunca. O meu celular é meu, é ferramenta de trabalho, é uma coisa minha adulta. Ai, né? Que a criança nunca fica dei assim, o mãe, me dá o telefone. celular. Não, porque é isso. Às vezes eu mando mensagem pra alguém e a pessoa fala, desculpa, é que o meu secretário Mirim estava ali e tirou Uma foto. Não, a notificação e eu não vi, porque ele ia atrapalhar os vídeos dele. Então, assim, na minha concepção não cabe, até porque o celular é uma ferramenta de trabalho, e lá em casa a gente tem isso. Vou sair pra um restaurante, ele vai levar o tablet? Não. Ele vai aprender a sentar na mesa e conversar com a gente. Eu nunca dei um tablet pra ele no restaurante? Mentira. Eu já deixei no carro, porque às vezes a gente sai com casais de amigos que tem criança e a gente extrapola o horário. Então, assim, a criança brincou, comeu, não tem mais o que fazer, tá cansada, irritada. Tablet. Eu tento até o limite. Não dá, eu vou no carro, pego e uso. Mas quantas vezes eu usei esse recurso? Mínimas vezes. Porque geralmente quando ele tá cansado e não aguenta mais, a gente vai embora. É porque deu. Mas já usei. Nenhum pai e mãe é perfeito. Às vezes a gente quer esse tempinho. É por isso que eu falo Mas nem pras tem mães. como, né? Eu entendo que às vezes você quer um tempinho e você coloca a criança na tela. E tá tudo bem, desde que tenha um cuidado sobre isso tudo. Então, assim, eu tento tirar muito da tela, eu tô sempre fazendo cronogramas, revisando. Olha, você vai acordar, você tem uma rotina de escovar os dentes, botar uniforme, sabe? Ajudar na casa. A tela é depois. Entendi. Tem horário, tem prioridade. Vai chegar da escola, é banho, é lição, é jantar. Tá bom, vai ter uma hora de jogo. E aí desliga porque tem que acalmar e poder dormir depois. Ele dorme cedo, sempre dormiu. Nossa, que filho abençoado. Minha mãe, tadinha. Até hoje é eu e meu pai que a gente se junta e fica até 3 da manhã ali acordadão. Mas hoje você é adulta. Não, tá mas tudo é bem. desde Sempre foi. bebê. Sempre foi assim. A gente até tentou, tipo, organizar a rotina. Eu estava de manhã, mas eu sempre fui uma pessoa muito noturna, né? Mas é muito bom isso aí também, porque os meus pais sempre colocaram limite em tudo. E hoje eu vejo um resultado disso, sabe? Sim. Hoje eu trabalho aparecendo. Hoje eu trabalho com rede social, eu trabalho com WhatsApp. Primeira coisa que eu fiz foi ter 2 números. Um pra eu poder lidar com o trabalho e um pra eu lidar com o pessoal. E no pessoal, gente, aí é muito privado. É minha família que tem alguns amigos, nem são todos. Porque, exatamente, pra gente aprender a lidar com esses limites, sabe? Quando dá o meu horário, eu não vou mais responder o comercial. Sim. Entendeu? Tem isso daí. Tem épocas igual, eu tô vindo de uma transição. Então, tem hora que eu respondo de madrugada, porque é o Sim. horário que eu tenho. Mas é realmente saber o que eu tô fazendo com o meu Instagram, o que eu tô fazendo com o meu WhatsApp, o que eu tô fazendo com o meu Facebook. E se eu sei usar isso hoje, foi porque algumas vezes na minha adolescência eu fiquei sem rede social. Sim. Porque eu fiquei de castigo porque eu fiz coisa errada, entendeu? Então tem que ter, sim, esse limite. E papais, mamães, a gente não vai ficar com ódio eterno de vocês tirarem o nosso Instagram. Tirem, Passa, é necessário, né? às Rápido. vezes. Eu não tenho filho e tô falando, então é importante ver esse resultado. Quantas vezes N pessoas chegam no nosso Instagram, a gente tava conversando disso antes, né? Mandando mensagem. São invasivas, né? Uma pessoa esses dias me conhecia pelo Instagram, via, e, tipo, eu sou um pouco seca, um pouco séria em resposta, sabe?
E me conheceu pessoalmente, depois, né, de um tempo. Aí essa pessoa olhou pra mim e falou assim, nossa, você é diferente, porque você é tão seca, tão séria no Instagram. Mandei mensagem algumas vezes, que ela nunca respondeu quase nada, né? Normalmente a minha resposta é básica, é gratidão. Pronto. Gratidão resume tudo. E aí, quando conheceu pessoalmente, aí eu converso com a pessoa e tudo mais, né? Mas eu sou extremamente seca. Mas por quê? Você foi ensinada? Eu fui ensinada a isso, entendeu? Sim. Então, eu acho muito importante. Essa questão da rede social na mão dos adolescentes também, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar aqui, que as pessoas perguntam muito, né? Onde você tá? O que você tá indo fazer? E às vezes não tem essa... Não entende o perigo de falar, estou aqui agora, nesse momento. E você vê muito adolescente marcando o lugar o tempo todo. Por exemplo, estou numa padaria, marca a padaria. Ah, agora eu vou pra escola, mostra foto com uniforme. Você deixa pronto para alguém mal intencionado toda a sua rotina, toda a sua vida. Essa pessoa vai saber a hora que você entra na escola, a hora que você sai, porque, oi, tô entrando na escola, mostra o uniforme. Ah, eu estou saindo da escola. Ele já sabe o horário que você entra, a hora que você sai. Ah, nossa, ó, toda quarta é dia de comer no japonês com os colegas. Opa, toda quarta vai estar lá. Então, assim, a gente monta... A gente entrega assim, pronto. Bandido, olha aqui, escolha o horário melhor pra me assaltar, pra me sequestrar. Esse aqui é o meu celular de marca, o tênis novo que eu comprei. Isso aqui eu tenho à disposição e eu estou nesse endereço. Hoje em dia eu tento tomar muito cuidado pra não marcar a localização de onde eu estou naquele momento. Então, às vezes, eu guardo aquela gravação pra postar quando eu já estou em outro lugar. Porque a gente que trabalha com rede social é muito isso. Muito, tô aqui, é o tempo tô fazendo todo. isso, responde não sei o quê. E tem que tomar cuidado. Ontem, eu fiz um evento. Na hora que você chega no evento, você tem que marcar o evento. Sim. E você tem que chamar a gente pra ir pro evento. Sim. Então, assim, quando você... Isso foi muito perigoso. A gente fez um evento em outubro, deu super certo o evento, só que assim, eu tenho o tempo todo, eu aparecendo, eu tô aqui, o endereço é esse, de tal horário a tal horário. E foi gente que eu não faço ideia. É isso. Só que é muito perigoso. Isso daí foi uma ocasião especial de um evento e tudo mais. Mas no dia a dia a gente faz isso, sim. Ai, café com a amiga, não sei o que lá, em tal shopping. Faz. E assim, você vai falar, nossa, tá se achando, tá todo mundo atrás de você. Não é isso. Não, gente. O povo é doido. As pessoas são malucas. E se a gente pudesse privar disso... Se nós que trabalhamos com rede social, a gente tem que se preocupar, a criança que tem a rede social, ela não tem essa visão de se preocupar. Sim. E ela vai fazer, ela não precisa marcar nada. Ela não tem que estar num evento e falar, vem pro evento. Sim. Então, os pais ensinarem sobre isso, olha, nunca tira uma foto com o uniforme da sua escola. Ou o próprio pai que faz o vídeo filmando o filho, mostrando o uniforme da escola. Ah, tô pegando fulaninho na escola. Tira a foto da escola. É um prato cheio pra um sequestro, pra alguma coisa assim. Às vezes uma ameaça, às vezes nem chega a acontecer. Mas a pessoa tem tudo na mão ali pra te chantagear, enfim. Tem que tomar cuidado. Gente fornece todos esses dados. Nós fornecemos tudo. Sim. Bom, eu queria pedir pra você algumas dicas, assim, principais pros pais poderem lidar melhor com os filhos em relação à sexualidade, em relação à segurança também. O que você indica? É um apanhado, acho que, de tudo do que a gente conversou até agora, que vai ser, primeiro, uma conversa franca e aberta, desde cedo, desde sempre. E é assim, ai, Rafa, socorro, meu filho já tem 14 anos, eu nunca falei nada, e agora? Sempre é tempo. Mas talvez um pouco mais difícil nessa idade, porque você já criou um afastamento com aquele adolescente, talvez tenha dificuldade de entrar. Busca ajuda. Busca um profissional, busca um psicólogo, um sexólogo, que vai ajudar... Rafa. Me busquem. Que vai ajudar nessa intermediação. Mas eu não sou psicóloga, e às vezes nesse caso de adolescente é preciso para ter uma questão ali emocional envolvida, um afastamento familiar. Busca ajuda, não é feio, não é vergonhoso. Psicólogo não é coisa de gente louca, pelo amor de Deus, porque existe muito isso de, eu não vou buscar um psicólogo porque isso... Não. Ajuda a intermediar. E às vezes tá difícil, busca ajuda. Então, a primeira coisa é conversa. Conversa aberta, conversa franca. Segundo, fica de olho. Olha o que tá fazendo, pergunta sobre o que tá fazendo. Que jogo você tá jogando? Com quem que você conversou? Usa os controles parentais. Se não souber como usar, me procura. Eu tenho um curso que ensina a fazer isso, o passo a passo de como aplicar essa segurança. E eu acho que é isso, é conversa e ficar de olho. Conversa e ficar de olho e vai ajustando isso conforme a idade. E não é difícil, eu juro que não é difícil. Parece assustador. A criança chega com umas perguntas quando você não está preparado e assusta. Uma coisa que eu falo é o seguinte, se você tá ali lavando a louça, de repente aquela criança chega pra você e... Mãe, o que é virgem? Você fala, ai, socorro agora.
o que eu respondo. Se você não souber o que responder, respira. Meu filho, minha filha, eu não consigo te responder agora. Deixa a mamãe terminar de lavar a louça e eu já te chamo pra gente conversar. E aí você tem um tempo pra acalmar o coração, pensar o que você quer responder, mas chama a criança de volta. Chama a criança de volta e explica. Ou pergunta, onde você ouviu isso? Aí a criança fala assim, aquele vidro que tá ali em cima da pia tá escrito extra virgem. Você fala, é um azeite, amor. Maravilhoso. Senão, meu amigo falou que é do signo, não sei o que lá. Aí você fala, Isso. ótimo, filho. Ou não. Me falaram que a menina é virgem. Aí tu respira e E aí responde. você organiza a sua resposta. Não sei como responder. Filho, eu não sei como te dar essa resposta agora e tá tudo bem. A gente mostrar pros filhos que a gente não sabe tudo, tá tudo certo. Filho, a mamãe não sabe responder isso agora, neste momento. Eu vou pesquisar e te respondo daqui a pouco, pode ser? E você senta, vai procurar na rede social, entra lá no Instagram, me chama, socorro, o que eu faço? Manda mensagem pra alguém, pesquisa na internet, organizou sua ideia? Vem cá, vamos conversar. Lembra que você me perguntou? Então, é assim, 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 assim. Pronto, você resolveu a questão. E você abre a porta pro teu filho vir te perguntar sempre quando ele tiver dúvida. Sim. Isso é de extrema importância. Eu acho que o que você falou é muito importante. Tá bom, agora a mamãe não vai responder, mas chama depois. Chama, não ignora. Não ignora. Até porque tem muito meme na internet que fala assim, na volta a gente compra. E nunca aconteceu essa volta. Isso acho que é a maior frustração do século. A Gabi sempre perguntava pra mim assim, pai, quando o senhor tiver dinheiro, o senhor compra? Quando eu tiver dinheiro, eu compro. Eu nunca teve dinheiro. Não, mentira. Então tá tudo certo. Ele fazia. Só que era engraçado que o meu pai fazia assim. Eu lembro perfeitamente, o aniversário que eu queria uma Barbie. E eu sempre gostei muito da Barbie. E aí a gente foi no meu aniversário, foi eu e meu pai. E aí ele me soltou lá e falou assim, filha, a gente tem tanto de dinheiro pra comprar a Barbie. Se der, beleza. Se não der, vamos tentar ver uma outra coisa. Só que aí eu vi uma casinha da My Little Pony que tava mais barata e vinha mais brinquedo. Aí eu cheguei no meu pai e falei assim, pai... Vamos negociar. Eu quero trocar aqui, ó. Então isso é uma coisa que meu pai e minha mãe sempre fizeram muito comigo também. Deram uma noção do que podia ou não. Então eu sempre tive uma noção de dinheiro. Nem tanto que tem algumas pessoas que conversam hoje comigo sobre dinheiro e não sei o que lá. E eu sempre soube o que eu podia gastar, o que eu não podia gastar. Eu sempre soube o que fazia falta e o que não fazia falta, entendeu? E tinha a noção de baganhal também, o que precisava. Né? Negociação. O trâmite aqui na infância funcionava bem. Muito importante. É muito Educação importante. financeira. Educação financeira. Mas por quê? Justamente por isso. Porque meu pai e minha mãe sempre conversaram comigo. E eu lembro que teve uma pergunta que eu cheguei, eu não vou falar agora por causa do horário que é transmitido esse podcast. E o termo que eu usei foi um termo um pouco chulo que eu ouvi. E meu pai, eu lembro da explicação do meu pai. Gente, eu devia ter o quê? Uns 6 anos, né, pai? Eu era muito nova. E um caso muito importante que eu acho falar aqui, com 5 anos eu fui abusada. E mesmo assim os meus pais continuaram abertos comigo falando sobre isso. Então, independente do que acontece com seu filho ou não, é necessário falar. E quando a gente começa a conversar com mulheres, a gente percebe que a maioria já sofreu algum abuso. Sim. Eu também já fui abusada. Sim. E infelizmente é uma realidade muito grande que tá do lado. E é isso, é sempre por alguém próximo, é sempre por alguém do círculo. Uhum. Geralmente, os pais sim. precisam estar atentos. E são assim, 3 pessoas, 100% da sala. E se acontecer, a gente tem que tirar também a culpa dos pais. Porque muitas Com vezes certeza. não. Às vezes pode ter sido uma negligência, não estou falando do seu caso ou do meu, mas às vezes pode ter sido uma falta de informação que pode ter gerado, mas muitas vezes não. A informação tá toda ali, os pais estão todos ali. A pessoa que tá mal intencionada, ela busca caminhos. Sim. A pessoa que está mal intencionada, ela, que é o caso do predador, ela articula. Sim, Ela acaba enganando todo mundo, sim. No objetivo, né? É muito triste e é muito real. Mas eu acho importante deixar isso claro aqui. Até porque quando você é abusado, acontece algo com você, você é ensinado a esconder. Sim. E eu acho muito errado isso. Porque eu comecei a tratar de uma forma melhor isso. Na minha pré-adolescência, na minha adolescência, trouxe um pouco de confusão pra mim. Porque foi muito nova. Mas eu fiz faculdade de psicologia. E isso me ajudou muito, entendeu? Dentro da faculdade tinha terapia e tudo mais.
Então, assim, por mais que teve a conversa em casa, por mais que teve todo o cuidado, traumatiza. Com certeza. E como você é ensinada a não falar sobre isso, eu acho que precisa ser rompido esse tabu, entendeu? Aconteceu, fala sim, tem que falar, pra não acontecer com o próximo. E pra ressignificar, né? E pra ressignificar, com certeza. Que é muito importante. É a própria família que coloca pra não falar. Com Porque certeza. é feio, né? Vai manchar a família. Como que a família deixou acontecer? É muito isso, entendeu? Mas olha a preocupação. A família às vezes tem preocupação com eles. Sim, com o a sociedade. Isso. Com certeza. Então, eu acho que essa conversa, esse bate-papo de hoje foi extremamente importante. Principalmente agora, final de ano, muita festa, muito criança indo pro colo de um, colo de outro, que é outra coisa que eu não gosto. Pode ser que a partir depois desse episódio, acho que muita gente vai olhar e falar assim, eu não gosto de nada. Não gosto disso. Andar de bicicleta com o tio, ganhar bicicleta. Vamos Não. com o tio andar, vamos com a vou ver não sei o quê. Não gosto disso. Quando eu for mãe, eu acho que eu vou ser insuportável. Eu vou aproveitar pra dar uma dica agora, pra final de ano, principalmente. Ensina a criança o toque bom e toque ruim. Isso a gente pode ensinar desde pequeno. Toque bom pode acontecer em qualquer lugar. Você fica feliz quando acontece, te deixa bem e todo mundo pode ver. Esse é um toque bom. O que é o toque ruim? Te dá aquele frio na barriga, porque pra criança faz sentido isso. Sim. Toque ruim, te dá frio na barriga, é esquisito e tem que ser escondido. Se for escondido, é toque ruim. Se puder ser na frente de todo mundo, o toque é bom. É uma maneira fácil da criança entender. Pediu pra ser escondido, corre, procura o papai, a mamãe, enfim. Sim. Quem estiver orientando, né? Quem tiver essa segurança. Porque é uma maneira dessa criança entender que tá certo e que tá errado. Porque o que é certo? Um toque ruim pode ser um toque no ombro. Se ele for mal intencionado... Vai ser escondido. Porque na escola ensina-se muito aquele desenho do corpo humano. Aqui pode, aqui não pode. Aqui não pode. Não, aqui não pode. Aqui não pode. Dependendo da maneira do toque... Não pode. E você percebe a intenção no toque. Sim. Então, não é só na região íntima que não pode. Não pode tocar o corpo de ninguém. A não ser que a pessoa, às vezes, é uma brincadeira e tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. Então, a criança tem que saber o que é o toque bom e o que é o toque ruim. E ela pode, sim, diferenciar. A gente tem que parar de tratar a criança... Com certeza. Isso. Só que tem que validar quando a criança te trouxer. Mãe, sim. O tio tava brincando comigo e eu não gostei da maneira que ele pegou na minha perna. Ah, moleque, para com isso, bobagem, é seu tio. Aí Será? A gente tem um problema. Porque, e se acontecer de novo? Ele não vai mais te trazer. Você já não validou? Então, tomar cuidado também com a validação do que a criança traz. Acho que uma dica sensacional, principalmente no final de ano. E parar de falar pra criança, forçar ela a cumprimentar os parentes, sim, que se ela não quer, ela não quer. E aí que ela começa a colocar os limites, sim, né? Rafa, muito, muito obrigada. Ai, já acabou. Já! É rápido, né? A gente vai marcar uma parte 2. Vamos sim. E eu sempre peço uma coisa muito importante aqui, que é uma frase sua, uma inspiração sua, pra gente deixar pra outras mulheres. E eu sempre pego todo mundo nessa hora. Nossa, que difícil, assim, desprevenido. Uma frase acho que pras mães, sejam corajosas. Sejam corajosas no ensino com o filho de vocês. Em impor o que vocês acreditam que é certo, que é errado. Em falar sobre o que você sente, o que você pensa. Eu acho que é isso, porque muitas vezes a gente tem medo e não passa adiante algumas coisas por pressão da sociedade. Então, isso sejam corajosas e tenham voz na educação da sexualidade dos filhos de vocês. E quais são suas redes sociais? Bom, é meu nome, não o nome é difícil, mas vai Eu vou aparecer. Escrito. É Rafaela Spellmeyer, tanto no Instagram, meu site também, rafaelaspellmeyer.com.br, YouTube, é tudo a mesma coisa. Fácil, ótimo, já simplifica, porque o nome já é difícil, né? Então, é só saber escrever o nome ali que vai aparecer. Tudo certo. Gratidão imensa por você vir aqui, disponibilizar seu tempo, seu conhecimento. O Naturalizar tá sempre de portas abertas para você e é muito importante te ter aqui, viu? Muito obrigada. Obrigada pelo convite e até a próxima. Até! E você que assistiu todo esse episódio, é muito importante. Tem que ficar de olho, sim, nas redes sociais dos filhos, no comportamento, porque é o teu filho que tá ali e é o teu cuidado. É com você que ele vai aprender a se portar, a formar seu caráter e fazer isso com os outros também, com o próximo. Quero agradecer por você acompanhar todo esse episódio e também aos nossos patrocinadores, a Macadâmia, que vem cuidando de mim nesse processo todo de reeducação alimentar.
ela faz uma transformação na vida das mulheres. Então, entre em contato com a Rose, que ela vai te atender com muito amor, com toda certeza, da mesma forma que ela faz comigo. A GJA, que hoje estou de GJA, que é uma camisaria linda, óculos de sol também, sapatos. Quem já segue a gente sabe como é incrível e fiquem ligadinhos porque sempre soltamos uma promoção incrível para você. E a Labelle Ewe, que faz toda a nossa linha de cosméticos, maravilhosa. No nosso espaço novo já tem produtos dela. Então, se você gosta de cosmético natural, vem com a gente. E eu quero muito também agradecer a Concept Beauty, que agora eu faço parte oficialmente lá da Concept Beauty. Tenho o meu espaço e eu tô esperando você para vir conhecer a gente também. Obrigadão e um beijo.